Nós estamos numa província que sofreu o impacto da guerra de forma muito particular, e inclusive na pós-guerra não chegou a beneficiar daquilo que seriam o que gostam muito de chamar os ganhos da paz. Então, em termos de possibilidade de desenvolvimento econômico, é um problema, sobretudo a falta de estradas, etc. Em termos de educação, sabemos que não têm muitos cidadãos acesso à educação básica. E isto é um problema bastante sério. E quanto ao atendimento da saúde, também sabemos que temos um hospital para X quilômetros quadrados, um médico, dois médicos, por município às vezes é só um único hospital, depois tem um segundo que só tem 2 enfermeiros ou 3, tem muitos postos de saúde que tem só um enfermeiro, e são distâncias enormes, então temos uma grande dificuldade também para lidar com as questões de saúde. Os pontos que mais me preocupam a mim em matéria de direitos humanos são, em primeiro lugar, as áreas de seca e fome neste momento. Nós sabemos que morreram cidadãos por causa da fome. As áreas que estão a ser particularmente atingidas são na comuna de Xume, pequena comunidade linda, e a comuna de Musoma-Mitete. A primeira ajuda humanitária foi para Xume, mas agora Musoma-Mitete encontra-se na mesma situação no município dos Bundas. No município dos Luchazes temos situações preocupantes também no município de Cangombe e no município de Mia, algumas aldeias. Não é tão grave quanto a situação dos Bundas. Isto obriga uma reflexão, por exemplo, lá não tem escolas, em alguns lugares não há escola mesmo, não há uma educação também para o próprio progresso das pessoas enquanto a mudança de hábitos que poderiam ajudar a lidar com uma mudança climática que vem sobre nós. Então, quando estamos perto do limite da fome e morte por causa da fome, então estamos a falar de algo que nos tem que preocupar. Esse é um elemento importante. E também aquilo que pode evitar estas situações. A mudança climática é um dado global. Porém, nós estamos exasperando, talvez das queimadas, da bate da madeira. E, graças a Deus, hoje estamos a ver que há um reconhecimento destes fatos que se negaram numa altura, seja a fome, a bate da madeira e as queimadas, de uma forma que está a destruir as nossas florestas. Sobre isso se pode detalhar um pouco mais. Um outro caso que também é muito importante é todo o renascimento de uma mentalidade feticista que está levando as pessoas a acusar, a torturar as pessoas, a explorar as pessoas que vêm, estão levando tantíssimo. E este tipo de situações não está a ser suficientemente, digamos, punida pelas autoridades, que tem que se impedir. Quer dizer, quando sabemos que alguém está a torturar, a ser autor moral destas situações, temos que impedir. Até a própria família, às vezes. Quer dizer, nós sabemos que isto é uma questão que também vem de longe. É uma questão de avaliar, não é? Não tem como avaliar. Sim, posso dizer que nós, através da nossa visão da realidade, estamos passando alguns elementos importantes da doutrina social da Igreja, não é? Tudo que se refere à justiça social, do nosso ponto de vista, está a ser passado. Passamos nas homilias, passamos na formação dos seminaristas, dos sacerdotes, penso que está a passar. Agora, o impacto que ela tem em termos práticos, concretos, é uma questão a ser avaliada de fato. Sim, eu no fundo tenho, além da leitura dos grandes profetas, Amós, Oséias e os outros que viveram situações de grande injustiça, a minha questão é a seguinte: primeiro é que cada pessoa tem uma dignidade de ser filho de Deus e tem que viver segundo a sua dignidade. Não é que temos que ser todos ricos, não se trata disso,
mas tenho que ter as condições mínimas para meu desenvolvimento físico, espiritual, material, eu tenho que ter isso. E posso realizar-me assim, justamente, não é através da avareza, através de ter muitos bens. Esse é o meu ponto de vista inspirador. Se uma pessoa passa aqui 10, 20, 30 anos aqui na Terra e não experimenta isso, pode ser que nós estejamos a falhar, que Deus criou as condições para que todos possamos nos desenvolver. Isso que é o que me inspira, digamos, como grande pano de fundo. O segundo elemento muito importante é que nós somos responsáveis pelas nossas palavras, mas também somos responsáveis pelos nossos silêncios, pelas nossas omissões. Quer dizer, se eu vejo um quadro que é negativo, que deve melhorar, e não falo, eu automaticamente converto-me em uma espécie de cúmplice dessa situação. E penso que nisso nós temos que ser conscientes, todos os dias pensar. E também, não é que a gente faz com o espírito de criticar, assim, não, é mostrar até o caminho que, desde o nosso pobre ponto de vista, podemos dizer que é o caminho para resolver, para crescer, portanto, essa pessoa. E até apelando à sensibilidade que cada pessoa humana tem, porque até aquele que é um opressor, aquele que, mas no fundo ele tem que ter uma fibra sensível, né, à situação de um outro ser humano. Temos que lhe recordar isso, temos que lhe mostrar isso. Bom, digamos assim, sim, de fato, nós todos cá estamos de passagem. Mas atenção, o tempo que Deus nos dá para viver é para nós vivermos segundo essa dignidade de filhos de Deus e ajudar as outras pessoas a se desenvolverem. Essa é a nossa missão. Isto se pode falar com palavras, mas é através dos nossos fatos que temos que mostrar esta realidade. Nós não estamos aqui para enganar as pessoas, e não, é mesmo assim. Não é vontade de Deus a miséria. Há uma pobreza digna também. E eu, por exemplo, tenho gosto de vida assim, bastante simples, não é? Pessoalmente, mas sim, senhor, podemos viver simplesmente, mas temos que ter uma dignidade. Eu tenho que ter acesso, ter uma certa tranquilidade, tenho que ter acesso à comida, ao vestuário, a ter os bens necessários para a minha vida, para o desenvolvimento da minha família, o estudo dos filhos, que é parte do... Bom, eu penso que os microfones da Rádio Eclésia estão abertos, não é? E acho que muitos têm experimentado isto. Logicamente tem um diretor, tem uma certa autonomia para isso. E sabemos que a orientação é essa, né? A Rádio Eclésia é a voz também dos que não têm a voz, não têm oportunidade. Entretanto, tudo que se fala lá tem que ser feito com o devido respeito a cada pessoa. Se alguém errou, também temos que mostrar o erro que ele comete, não há nenhum problema para isto, não? Mas sempre nesse ambiente de respeito. E tem que dar a voz a todos, não é? Portanto, não é que há microfones privilegiados para um, para outro, não, tem que ser uma voz que se dá para todos. Quanto a saber se está cumprindo a sua função, não sou eu que poderia dizer, seria a mesma população que poderia se manifestar a este respeito. E podemos fazer, avaliar com a própria equipa que está lá, se eventualmente está cumprindo ou não essa função. Não é? E também as dificuldades que pode passar para ir ao encontro das comunidades, por exemplo. Eu vou lá no Alto Zambésia, a vezes fico lá 20 dias, temos que ver se um repórter lá pode acompanhar durante 20 dias uma deslocação do bispo. Vamos a lugares onde não há condições absolutamente de vida, né? Então ficamos lá um dia, 2 dias, 3 dias, depois regressamos. Às vezes, pelas condições até do caminho, nem sempre sabemos qual é o dia do regresso. Há situações assim mais preocupantes que são externas que não sei até que ponto podem cobrir, se é viável até. Da minha parte, eu sempre, digamos assim,
assim, sei que a minha voz e aquilo que eu falo nas homilias penso que chega para as populações. Evidentemente, temos que avaliar se estas vozes que não têm voz são ouvidas também pela Rádio Eclésia. Isso será motivo de uma avaliação e eu agradeço o reparo da nossa parte. A direção tem sua função, evidentemente, não sei até que ponto o militante, pelo fato de ser militante, está condicionado, ligado ao regime, porque hoje em dia a militância política é um pouquinho geral, quer dizer, tem muitas pessoas que estão em um partido, outro. O que sim, e isto foi uma estratégia da nossa parte, a direção da informação está a cargo de alguém que não tem militância e que tem, portanto, a condução quanto à linha informativa da rádio, a linha da rádio, que é justamente um sacerdote, justamente por esse motivo. Porque a direção tem que ver com questões administrativas, estratégicas, etc., sim, é verdade, mas quem leva para frente toda essa máquina, digamos, da rádio é justamente o diretor da informação, que essa parte fica reservada a um sacerdote aqui, como também na Rádio Eclésia de Luanda. Esse tem sido. Portanto, logicamente, agora dizer que alguém, porque é militante de um partido, de outro, possa, digamos, dizer que não ocupa um cargo, um secretário, etc. Penso que a militância como tal não é um obstáculo diretamente. O que pode acontecer é que neste determinado caso, neste determinado momento, isso seria já uma questão de análise. Não sei se é o caso, digo que o que dirige, desde esse ponto de vista que o senhor está a falar, é justamente o editor de informação, que não tem uma militância política. Não, logicamente tem o seu peso, logicamente, é diretor da rádio. E depois digo que não é que alguém, porque é militante de um partido, automaticamente não possa ser diretor de uma rádio da igreja. Importante que não tenha, de fato, esse condicionamento pelo fato de ser militante. Que essa questão, principalmente porque alguém é militante, automaticamente então não pode ser porque tal coisa. A Rádio Eclésia é isenta, digamos, politicamente, isso tem um estatuto, de modo que quem aceita ser diretor, embora possa ser militante de um partido, sabe que a rádio como tal é isenta. Ora, se sabe que a rádio não dá voz a um partido que tem uma atividade, isso seria uma questão de uma análise concreta. Digamos, nós, enquanto instituição, enquanto organização, estamos a notar que isto. Tá? Quem tem uma queixa nesse sentido, apresenta. Diga, olha, fatos concretos, é isto. Então, tal dia, tal hora. Então, nós aí, nesse caso, vamos chamar a atenção. A Rádio Eclésia é isenta do ponto de vista partidário. Não quer dizer que todos aqueles que estão trabalhando na rádio não tenham um vínculo partidário. O limite que nós colocamos é dizer assim, mesmo quando alguém que cometeu uma infração, o tratamento deve ser feito com o devido respeito. Ou seja, mostra-se os fatos, isso é legítimo, aliás, não só legítimo, mas é necessário, tem que ser bem colocado, mas sempre num ambiente do devido respeito. Isso faz parte da linha editorial da Rádio Eclésia, independentemente de qualquer província que esteja, não obedece a um outro tipo de questionamento sobre censura. Bom, temos falado, sim, evidentemente, quando há uma situação sobre, por exemplo, a educação, sobretudo a falta de oportunidades de educação, com bastante frequência, temos falado sobre a questão da seca e da fome, temos falado sobre a questão do abate das florestas, que de facto é um direito às pessoas ter a floresta. Hoje, os filhos, os netos terão direito a ter um ambiente tanto habitável. E se continuarmos este ritmo, não sei se chegaremos a ter. Temos falado, sim, senhor, sobre isto. Em alguns casos, como é o caso, por exemplo, da seca, a nível daqui da província, sabemos que
depois das minhas colocações, foi lá uma delegação. Evidentemente, a resposta que está a se dar não é suficiente, mas ao menos algum sinal. O primeiro sinal é o reconhecimento do fato e depois tentar articular algumas ajudas. Da nossa parte, temos feito alguma coisa, mas evidentemente, juntamente com o governo, já que não há condições para levar cada um individualmente a sua ajuda, mas sim, temos manifestado este tipo de situações regularmente no que diz respeito a esta violação de direitos humanos, violência física contra as pessoas e exploração por causa das acusações de feiticeiros que também temos levado neste caso, sim. Bom, nós, evidentemente, quanto mais saímos daqui, mais fácil esse diálogo, se visitar escolas, visitar hospitais, visitar as comunidades como tal. Posso dizer que as comunidades nos vão apresentando os seus problemas. Aqui falta água, aqui no atendimento, aqui no atendimento médico, aqui faltam remédios, então nós sempre depois vamos transmitindo. Evidentemente que as respostas nem sempre são de acordo com a necessidade. Vamos dar um exemplo. A polícia, as comunas e até mesmo as municipais, às vezes não tem uma viatura, nem sequer uma motorizada. Nós pretendemos que depois eles façam um trabalho de supervisionar a segurança da população. Como vão fazer? A gente também encontra esse outro lado, né? Como que eles podem fazer para responder a esta situação? Porque tempo existe isso. A nível aqui da cidade capital, de Luína, bom, temos tido assim, bastantes contatos, alguns fóruns especiais. Tivemos recentemente um workshop das crianças em situação de rua, elas se tornam adolescentes, elas se tornam jovens, que depois podemos chegar a ter uma delinquência, como temos muito graves no caso disso. Depois, tivemos também no mês de junho, que eu achei importante, aquela semana social sobre o meio ambiente, onde se focaram todos os dias. Temos que dar espaço também para que se possa encontrar este espaço, né, para manifestar as preocupações. Provavelmente, neste ponto, seria possível ainda fazer mais. Nas escolas católicas, tenho participado, tive também essa oportunidade de dialogar com os nossos estudantes, não? E acho que a juventude é bastante inquieta e tem muitos questionamentos interessantes. Temos até hoje um pouquinho mais diluído um gabinete de aconselhamento jurídico. Então a gente encaminhará para que, por exemplo, vamos supor, não temos o gabinete jurídico, senão de aconselhamento jurídico. Então a pessoa vai lá e manifesta a sua preocupação e depois liga-se a um advogado, advogados voluntários que estão ajudando para que esta pessoa tenha o aconselhamento. O que deve fazer nesta situação? Muitas vezes chamamos outra parte, quando o caso não é realmente grave, para lhe alertar. Por exemplo, se alguém faz uma ameaça de violência física a outra pessoa, então tem que saber quais são as consequências da ação que ele pratica. Então, nesse caso, nós encaminhamos através deste gabinete. Neste momento funciona o CDI, Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Repito, houve anos que teve uma maior afluência de pessoas, também porque tínhamos uma equipa mais consistente de profissionais que ajudavam. Para sempre está a nossa preocupação de esse serviço mais de advocacia, né? De ajudar a pessoa a orientá-la para que perca o medo, perca esse receio de fazer a denúncia correspondente para que se solucione esse problema. Bom, eu na verdade nunca tive um diálogo pessoal com o Presidente da República, nem quando veio como candidato, apesar que a comunicação social publicitou que ele se encontrou comigo, mas não se encontrou, nem na recente visita que realizou à província de Mochico, fora de saudá-lo, digamos assim, no aeroporto, quando ele foi
foi a inauguração daquele central energética, não, portanto, central térmica. Fora disso, não tive nenhum contato particular com ele até o dia de hoje. Naquele encontro da escutação, não estiveste lá, não foste convidado? Não, eu participei do encontro de escutação. Quando a escutação sabe muito bem quem é que qualquer um falava, senão que havia pessoas escolhidas para manifestar em nome de determinados grupos. Mas eu também não participei de algum momento preparatório, quer dizer, não fui parte daqueles que vamos elaborar aquela mensagem dos religiosos dirigida ao presidente da República. Já esse ponto, eu acho que cada um sabe com quem quer falar, com quem quer dialogar. E neste caso, não fui escolhido para isso. Bom, eu participei do encontro massivo, global, escutei as perguntas que me fizeram ao Sr. Presidente da República, escutei também as respostas dele e nessa fase eu dei uma entrevista, claro. Sim, sim. Okay. Qualquer um que participou daquele encontro pode muito bem dar a sua opinião sobre esse encontro. Aquilo que eu digo, a educação que recebe uma criança aqui deveria ser o padrão para aquela que recebe uma criança que está na última aldeia. O atendimento de saúde também, o mesmo direito tem aquele que está aqui, ou aquele que está em Luanda, e aquele que está lá na última aldeia da nossa província. Isso que não se modifica. Essa grande distância é algo que nos comove negativamente. Né? Como encurtar essa distância? Esse é o problema. E nos preocupa realmente, porque a gente vê a velocidade com que o mundo de hoje caminha. As tecnologias, o acesso à informação, a vontade de participar, a consciência de ter os próprios direitos e a distância que há entre um jovem que vive aqui, um jovem que vive em São Macaca e outro que vive lá no Chicote, que essa é uma distância enorme entre um e outro. E é necessário encurtar essa distância. Para mim, essa é uma situação preocupante. Eu, por exemplo, quando comecei a roubar esse projeto para o futuro, que era a educação com aulas digitais, a ideia era poder chegar até esses últimos cantinhos da nossa província. Foi bom que tivesse começado com o Chico. Hoje em dia, no mundo tem mais de 8 milhões de crianças que estão beneficiadas desse projeto. Conseguimos colocar em todas as nossas escolas que estão nas áreas rurais, já é muito bom. Mas eu gostaria de chegar até a aldeia. E há crianças aqui que nunca viram um programa de televisão, nunca tiveram as mãos um livro no jornal, não escutaram nunca um programa de rádio. Então, a sua conexão com todo este mundo que nós vivemos é muito tempo. E também a possibilidade de inovar, que se não fazer sempre o mesmo, 10, 20, 40, 50 anos, então temos que encurtar. Eu estou agora implementando as chamadas digitais que vou colocar. Neste momento, cada tablet está na biblioteca tem 4.200 livros. De modo que o professor se encontra lá, na última comuna, onde chegou a biblioteca, pode ter acesso a todo esse nível de cultura. Isso é um elemento. Para mim, eu pessoalmente, gosto mais disso do que ter sempre outro tipo de condições. Diziam que os povos realmente cultos precisamos mais de uma boa biblioteca do que uma boa televisão. Né? Muitas vezes nós vemos que muita matéria em plasma impressionante, mas não tem acesso à cultura. Eu gostaria que a cultura chegasse lá. Possibilidade de desenvolvimento. Estamos agora fazendo em alguns lugares essas campanhas para a obtenção dos documentos pessoais. Há lugares. E eu lembro quando estávamos na alfabetização, no auge do projeto de nossa atividade de alfabetização,
chegar ao caso de 50% dos alfabetizadores não tinham documento pessoal. É mais fácil encontrar um cartão de eleitor do que e ele tem o direito à nacionalidade e é reconhecido como cidadão angolano desde que ele tenha o seu direito de identidade, o seu ser pessoal, senão não é reconhecido como cidadão. Está vendo? Então tudo isso que deve mudar. Bom, e assim tantas outras coisas. Né? Bom, dizer que temos que fazer um caminho de mostrar essas dificuldades com bastante clareza e eu acho que está-se a crescer nessa consciência dos direitos, já é bom. Também o histórico da nossa província, temos que ver de onde nós saímos e onde estamos a caminhar. Portanto, há uma maior consciência dos direitos, isso já é bom. E acho que temos que começar a ensinar os mais, que as pessoas tenham consciência dos seus direitos para depois exercitar. Eu acho que hoje em dia já não é pacífico quando há um ato de intolerância política. Isso já é um passo em avante. Esperamos que depois essa consciência possa crescer até o ponto de respeito a esses direitos. Infelizmente, não tenho recebido em tempo real, quer dizer, se eu recebo uma denúncia e as cortes estão a fazer isso, 3 meses depois, só para, tipo uma espécie de relatório, evidentemente pode servir no sentido de ter consciência de uma realidade, mas não é, digamos, não é fácil de intervir a posteriori depois de tanto tempo. Temos que tomar consciência, podemos apoiar, podemos os microfones, a recrência que podem ajudar, mas digo, se há esses casos, chegam às vezes com muito tempo. Aqui há duas questões. É um facto que muitas pessoas não sofrem do direito à educação. E sobretudo uma educação de qualidade, a gente encontra turmas de mais de 150, 200 alunos, quer dizer, encontra lugares onde o professor foi apresentado, depois não dá aula. É um direito que é violado de uma forma muito frequente. Por outra parte, a gente se pergunta como se pode reverter efetivamente essa situação. Não vejo que seja fácil. Um primeiro passo, digamos, vou aterrar aí, porque de fato há muitas dificuldades, mas como se supera? Um primeiro passo eu acho que é esse salário diferenciado, que deve ser bem diferenciado. Explico. Por exemplo, se eu vou ser professor em Macondo, para poder oferir o meu salário, devo deslocar-me ao menos até ser municipal, que caso se eu estou em Luacano, não é banco, quando eu vou, portanto, oferir o meu salário, tenho que ir até, neste caso, a produtividade também desse enorme. O custo de vida que vou ter lá, nesses locais, quando estou a falar de seres comunais, não tem energia, não tem água, onde devo criar umas condições de vida, tenho que ter um incentivo que me permita instalar-me lá com certas condições e também ter uma compensação por aquele, digamos, empobrecimento que eu tenho como pessoa, em cultura, etc. Esse é o primeiro passo. Porque, é verdade, pede-se que o Estado crie as condições, casas, etc. Se nós vamos esperar que o Estado construa as casas, crie as condições, eu penso que vamos perder tanto tempo que esta geração já se perde. Porque o problema da educação é que é inadiável e é acumulativo. Se, por exemplo, estas crianças estão a estudar, por exemplo, nesta aldeia, 60 crianças não estudar, o próximo ano vou ter estas 60, mas outras 65 que vão querer aceder. E se este fenômeno aconteceu durante 5 ou 6 anos, vamos chegar, não sei, a um número exorbitante de crianças. Então, é acumulativo, é inadiável. Então,
tem que ser respostas mais rápidas e imediatas. Por outra parte, o nível de a qualidade que nós temos nas escolas deixa muito a desejar. Nós estamos a ver com frequência que adolescentes, jovens, terminam a escola secundária e não têm os conhecimentos mínimos que lhes permitam nem enfrentar a universidade, nem o mundo do emprego e menos ainda a própria educação. Então, este melhoramento da qualidade é também urgente. Temos que, eu digo aos jovens que às vezes temos que melhorar os empregos, mas também a empregabilidade, no sentido que eu posso assumir responsavelmente uma tarefa, levá-la com também qualidades morais e mesmo tempo. Tenho a satisfação de ver que algumas escolas, por exemplo, primárias aqui de missionárias, depois do fim da primeira classe, no começo da segunda classe, eles sabem ler e escrever. E eu pergunto, por que isso não acontece em todas as escolas? Deve ser uma referência, não é? Porque depois a criança vai avançando, não entende o que o professor fala, a atribuição de significado não funciona, e então imagina que está 6, 8 anos a estudar sem perceber o que o professor está transmitindo. Então, cria um atraso que é irrecuperável, porque ele já tem cada classe, tem uma classe, e realmente a classe que ele tem não corresponde aos conhecimentos que ele tem, à sua capacidade. Então, a qualidade precisa ser, digamos, melhorada imediatamente. Como fazer? Bom, é um desafio que deve ser, de facto, enfrentado. Não sei, não tenho a varinha mágica para saber como fazer. Eu penso que nas nossas escolas estamos a tentar dar o melhor para que isto aconteça. Mas é muito urgente e inadiável. Depois também a nível superior, não temos algumas oportunidades, antigamente não havia nem sequer um instituto superior, hoje em dia temos alguns, e para avaliar também o impacto que isto vai causar na sociedade. Mas o que sim é importante saber que não se trata de continuidade de estudo, mas é um salto de qualidade do ensino secundário ao ensino superior, que deve formar profissionais com capacidade de responder às exigências de um chip, que são específicas. Provavelmente, um licenciado em uma determinada área em Luanda não deve ter tantas competências quantas são exigidas aqui no Chile, porque aqui há uma série de variáveis que não se verificam, então ele tem que ter maior capacitação para responder a um Chile. É a minha opinião. Digamos assim, quando eu posso satisfazer a necessidade básica e eu estou dar aulas, não tenho que pensar que os meus filhos que estão, sei lá, na cidade de Luanda, estão a passar fome, a passar mal, porque o salário não dá para repartir entre o meu estar lá, tão distante da família, e ao mesmo tempo a necessidade da família, logicamente, que essa preocupação impede. Eu tenho que estar constantemente estudando para atender a esta situação. Evidentemente, é indispensável. E é o caminho mais curto. Evidentemente que seria melhor que o professor estivesse lá, mesmo no meio do mato, tivesse uma casa com água, energia, condições, ótimo. Isso é o ideal. Essa pergunta é: quantos anos vamos chegar? Demorar para chegar lá? Isto como eu disse, a educação é um problema inadiável e acumulativo. A resposta tem que ser imediata. Em 2020 já temos que ter uma resposta para a maior parte destas crianças que têm o direito de estudar e hoje não podem ser sofridas. Nas áreas, por exemplo, culturalmente não era muito importante o estudo e não está a ver a utilidade do estudo, nós temos que dar também condições básicas. Por exemplo, a criança tem que comer na escola. Não digo aqui, talvez na cidade de Viena, também é bom, claro, ninguém diria que isto é importante, mas por exemplo, se estamos aí numa área onde a atividade principal é a pesca ou até a agricultura e as lavras ficam a tantos quilômetros de distância, como que os pais vão deixar os seus filhos sozinhos
sem ter a garantia de ao menos uma boa refeição por dia. De aí, estamos a verificar o atraso e o fracasso escolar de tantas crianças. Nós podemos fazer um decreto administrativo pelo qual toda criança tem que aprovar. Aprova, não sabe nada. Não sabe porque ele passava constantemente o tempo nas lavras, não chegou nunca ao fim do ano, falamos de desistência, que tem que criar as condições, não só para o professor, mas também para o aluno. Nessas áreas é indispensável que a escola dê alimentação aos alunos. E, repito, é sempre bom em toda parte, isso é muito bom, mas há áreas onde isto é indispensável se nós quisermos que o aluno, de fato, transite de um lado para o outro. Realmente, né? Podemos transitar administrativamente, mas estou a falar que ele tem que transitar efetivamente através do conhecimento. Uma série de condicionamentos que tem que ser criados para que essa criança usufrua um direito dela. Esse direito é da criança. Agora, o Estado tem que criar as condições para que essa criança possa usufruir o seu direito. Se ele tem que ir com sua família na lavra e os pais não podem deixar a criança desnutrir em casa, então tem que levá-la e essa criança não pode estudar. Como que vai ficar? Então, é um problema complexo que tem que se resolver. E, evidentemente, o investimento que cada aluno vai merecer nestas áreas é maior em relação àqueles que vivem nas grandes cidades. Isto é urgente, isto é urgente. Hoje em dia, eu penso que não sei até que ponto se pode controlar a informação. Para mim, um dos problemas que temos aqui é a falta de acesso às fontes diversificadas de informação. Bibliotecas, mas bibliotecas virtuais, digitais, etc. Eu penso que tem que haver uma grande abertura neste sentido e hoje em dia não é controlável. Penso que hoje em dia podemos aceder a isso. Depois, assumir-se a universidade como um lugar de investigação e tem que ter, logicamente, a sua liberdade, não é, para que isto aconteça. Temos que verificar até que ponto as universidades locais são capazes de, têm condições para, como são as bibliotecas, os laboratórios, concretamente, se eu estou numa área ligada à medicina, para não entrar em muitos detalhes, será que no dia que eu recebo o meu certificado dizendo que eu sou um licenciado nesta área, tenho todos os conhecimentos práticos ligados àquela área? Sabe, estou a dizer que o problema é a democratização, sim, mas é um problema muito mais abrangente. É a democratização, mas essa abertura ao pensamento, à investigação, à ciência, que deve existir nestes estabelecimentos. Como assim também produção, digamos, são centros de investigação, tem que publicar, e hoje em dia o que acontece com os nossos docentes universitários, que muitas vezes são só docentes, não são só docentes, e na verdade nem são investigadores, homens de ciência, o que devia ser. E eu digo muitas vezes, não é por culpa deles, nesse sentido mais abrangente. Acho que numa sociedade como a de hoje, da informação, não é possível tentar restringir. Se está restringido aí, quer dizer que se restringiu também em outras coisas. Conforme dizer, bibliotecas, acesso às fontes de informação geral, até própria internet, etc., que deveria ser, os laboratórios, a produção de investigação científica. E isso, eu não tenho aqui mergulhado, digamos assim, no ambiente universitário o suficiente para chegar a este tipo de abordagens. O que noto, sim, esta falta dessa visão mais ampla, que eu digo, até que ponto hoje em dia é possível nós restringir esta investigação. Não se incentiva, não se patrocina, isso é verdade. Não se produz concretamente onde estão as obras que produziram a diversos níveis. Nesse sentido, é bem abrangente a problemática. Então, questiona depois o resultado final. Bom, neste momento não tenho a nível de estatísticas e números, etc.
Mas nós temos que saber que aqui na província do Chico temos muito menos médicos do que a média nacional. E temos um território imenso, o que significa que nós, pelo território que temos, deveríamos ter mais médicos por quilômetro quadrado que temos. Temos que ter mais médicos do que a média nacional por habitante. Não tem. Então cria um quadro triste. Vamos supor, se eu vivo, você falava agora de Macondo, de Calunda, de Lobo, é inacessível. Se eu tenho lá um quadro clínico mais ou menos complicado, mesmo até que um paludismo, uma febre tifoide que se complica, não tenho como absolutamente recuperar a minha saúde. É impossível. É impossível. Vamos, não sei, ao município dos Bundas, com seus 37.000, 38.000 km², só tem médico no lugar. Vou ao município dos Bundas, dos Luchazes, só tenho médicos no lugar. Em todo aquele município, que tem talvez mais de 40.000 km², que é maior que a província de Benguela, naquele ponto. Mas isto tem que somar a dificuldade das estradas. Quer dizer, para chegar lá naquele hospital, depois muitas vezes chegamos naquele hospital, não tem remédios, não tem. Também nem sempre temos médicos, aliás, não temos médicos por especialidades. Quer dizer, eu chego num hospital municipal de 40.000 km², eu devia encontrar um cardiologista, um infectólogo, teria que encontrar médicos de especialidade para atender diversas patologias. Isso também me conta. Há comunas, por exemplo, tem um posto, sim, posto médico, não tem médico. Tem só, acho que 2 enfermeiros que são residentes, mas há outro que tem um contrato lá. Imagina que, como podem trabalhar estas pessoas? Agora vamos supor, começar a ter todas as chuvas, certamente que a média diária ultrapassa os 50, 60 doentes. 50, 60 doentes. E eles não têm sábado, não têm domingo, não têm férias, há anos que não têm férias. Porque sendo dois, tem que estar permanentemente lá. Então, até a sua própria saúde, digamos, a sua resistência psicológica, a tudo que eles estão, acaba sendo dominada por estas situações. Então, a falta de condições realmente para o atendimento da saúde das populações é lamentável. É lamentável. Isto nós constatamos em toda parte. Eu lembro, quando há uns anos atrás, e a situação hoje é idêntica, perguntava como fazem vocês perante um quadro de uma doença, e se espalhamos. Levamos um pouquinho cada um na sua lavra, na sua aldeia, na sua lavra, para evitar os contágios quando são doenças contagiosas. Quer dizer, na impossibilidade em absoluto de um atendimento médico. Qual é a solução para este problema? Não sei. Realmente não sei, porque vejo dificuldade. Por exemplo, vamos sair de Luena, vamos a Cangamba, vamos a Comuna Tempoeiro. Como que vai lá viver? Não sei, a pergunta é essa. E se viver lá, o que ele vai fazer? Depois há doenças que hoje em dia já não deveriam existir. Por exemplo, no México Caminho, no seu centro social, temos assim, colaboração com o governo, que fornece os remédios e um enfermeiro especializado. Atualmente ainda tem 80 pacientes, já deram de alta muitos deles. E os doentes ocultavam-se pensando que eram curados, a ver que os outros curas começam a aparecer. E a Caminho não é lugar onde há muitos, mas sim há nos Bundas, assim, no Alto Zambeze, temos que lembrar de número. Há situações que a gente diz, mas estamos em 2019, esse tipo de doença já deveria ser erradicado no sumeiro. Estamos agora a ver em outras partes do país, aqui também aconteceu, o surto de sarampo, que penso que foi bastante bem controlado, mas em outros lugares não. E porque são doenças que hoje em dia já deveríamos ter desaparecido. Há muita coisa a fazer. Repito, neste momento, se a mim me perguntam como se faz, eu digo, não sei, porque a situação é muito delicada. Precisamos mais postos de saúde, embora simples, mas com serviços bastante completos e complexos em muitos lugares. Não seria possível, por exemplo, que uma comuna de 10.000 habitantes não tivesse médicos. E isso acontece.
A maior parte das nossas comunas não tem médicos. Não tem médicos. A maior parte das nossas comunas não tem médicos. E depois, claro, tem que ter energia, tem que ter água, tem que ter uma série de condições para poder também atender os pacientes. Tem que ter reagente para fazer as análises, tem que ter, são pequenos hospitais, deveria ser pequenos, certamente, não há condições para mais diligências. Então, a situação da nossa população é nesse ponto de vista. Mas os pequenos hospitais também não tem? Não existe lá nas comunas? Não, hospitais como tal que têm médicos. Apoio médicos? Há postos, por exemplo, às vezes há 14 postos, por exemplo, o Lemo foi lá, acho que cada um tem seu enfermeiro. Então, o que faz um enfermeiro sozinho nesse posto? E as comunas, a maior parte, não têm. Algumas têm, mas outras não têm. Tem um pequeno posto de saúde, onde tem um enfermeiro, muitos enfermeiros, mas não tem assim, médicos. A maior parte das nossas comunas não tem médicos. Aliás, gostaria de lembrar uma que utiliza, mas não estou lá. Qual é a sugestão do bispo nesse caso? Repito, é uma situação tão grave. Quando nós vemos uma situação normal, o caminho é fácil. Quando vemos uma situação muito complexa, a gente não sabe como se poderia resolver. Neste momento, eu sei que é direito das populações, sei que deveria ter previsto, mas também como fazer, eu não estou a ver neste momento. Fizemos um certo estudo de médicos, temos que criar condições de trabalho e de habitação também, logicamente. Não sei se isso é viável em um curto espaço de tempo. Também não podemos dizer aos doentes que esperam 10 anos que daqui a 10 anos a sua situação será resolvida. Sim, evidentemente a formação é uma necessidade e a atualização também é uma necessidade. É um caminho, essa que está mencionado, de facto, é um caminho, não é mau. Como também em outras áreas, precisaria que mesmo aqueles que já são funcionários públicos fosse oferecida a oportunidade de especializações. No campo da saúde, não saberia dizer que não tenho o domínio dos detalhes estatísticos, mas na área da educação, sim. Deveria, de fato, facilitar a formação de especialistas em diversas áreas. Nesse ponto, eu confio, mesmo que já sejam funcionários públicos. Sim. Porque esse investimento, embora hoje é uma despesa, mas é um investimento a longo prazo que nos vai ajudar a crescer em qualidade. E nós sabemos que todo intercâmbio, por exemplo, alguém que vai no exterior e se forma durante 3 ou 4 anos numa determinada área, e quando volta, interage com os que já estão com talvez a mesma formação a nível local. Por uma parte, a condição da situação econômica, a falta de condições das famílias, às vezes não tem aquilo que o jovem pretende, às vezes é a mesma situação de fome, às vezes essas situações de senhor que tem um filho e não sabe como fazer para sustentar. Eu penso que está na base disto. Mas não é a solução. Essa não é a solução. Acabará por estragar mais a vida dessa pessoa, a sua própria dignidade, etc. Nós chamamos a atenção, conforme já falamos, também nos nossos encontros como Conferência Episcopal, chamamos a atenção sobre certos fenômenos. Neste momento, nós assumimos uma atitude, podemos chamar assim, positiva, no sentido de dar sugestões, porque a situação que o país vive é muito complexa e muito grave também do ponto de vista social. De modo que, sim, temos indicado, temos mostrado aquilo que realmente está a acontecer, segundo a nossa visão. Logicamente, que pode haver muitos problemas que nós não conhecemos, que não sabemos, mas aqueles que são do nosso conhecimento, fazemos chegar.
E isto é muito importante, não é? Que nós sabemos que somos humanos, temos também nossas falhas, e não temos que andar a bater no peito assim que somos perfeitos, que somos bons, não deve ser nossa atitude. Também temos que olhar para dentro para poder criticar, ver, quando há uma situação de erro e também procurar o remédio, né? Em linguagem religiosa falamos muito de conversão. Nós precisamos de conversão permanente. Muitas vezes as pessoas dizem até que somos uma reserva moral. Não, nós somos também pessoas que tentamos de nos converter, de chegar a Deus, de cumprir a sua vontade. No dia que nós assumimos uma atitude de orgulho, uma atitude de que somos pessoas boas e perfeitas, nós somos pessoas que estamos a caminho, que temos necessidade de revisar a nossa vida e de nos converter. E estamos no caminho certo. Nós também temos nossas falhas, temos que estar sempre atentos a essa situação. Bem, mas ao ver jovens se estragar assim, eu fico muito preocupado. Nós já há um tempo, que começou um trabalho de terapia do alcoolismo, que é muito conhecido por agora. Eu estou querendo fazer o segundo centro, sobretudo para as pessoas que são da área rural. Também nos contactamos na Favela Esperança, que trabalha na recuperação de jovens com problemas de adição à droga. Então estamos tentando favorecer que venha um núcleo aqui para preparar jovens que depois possam ir para lá. Então a gente fazer como lançamento essa proposta, que no próximo mês vamos ver como concretizar, e inclusive tentar dar um apoio para que uma Favela Esperança possa ser instalada aqui. Basicamente é isso. Basicamente a competição também entrava no pacote, mas sem ser de uma instituição de fora. Nesse momento, junto ao alcoolismo, que nós estamos a correr há tanto tempo, temos também o convite para os jovens como tem muita gente que quer falar, que seu filho, com essa questão desse problema, tenho visto, sobretudo nos bairros periféricos aqui de Luna, e não só também nas áreas rurais, como temos acesso a certos meios tradicionais que permitem o uso de drogas, sobretudo jovens que não têm grande atividade, nem no campo, nem no emprego, tudo isso está a minar a saúde da nossa juventude. Nós temos que ser um povo forte, temos muitos desafios, temos muitas coisas que enfrentar, e isto enfraquece o nosso ser, a nossa própria identidade, portanto não nos convém. E é nesse sentido de luta contra tudo isso como fenômeno que nós estamos a querer trabalhar.